Olá, pessoal, voltamos aqui com o nosso Pode Contar, o podcast do CRC Espírito Santo para você contador, para você empresário, para você, gente, que tem interesse em assuntos temáticos atuais e do dia a dia. E hoje a gente está com um convidado muito especial aqui para falar com a gente sobre o ESG, que não é uma modinha, é um assunto, gente, do momento e que deve ser dado muita atenção e muito valor. Então, Poliano, muito obrigada por estar aqui com a gente. O Poliano, ele é professor, né, doutor, ele mesmo, vou deixar ele se apresentar, porque eu acho que ele tem mais, vamos dizer assim, mais preponderância, né? Fala pra gente, Poliano, o que você tá, onde você está inserido nessa questão da ESG hoje? Perfeito, Carla. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, e estar com você especialmente falando sobre essa temática. Então, eu sou professor associado da FUCAP. Eu tenho me especializado na temática de ESG e de sustentabilidade mais voltado para mercado de capitais na instituição. E aí sempre cobri ali a área de finanças e de governança corporativa. Eu sou do squad de ESG do IBGC, do Núcleo do Espírito Santo. A gente teve fundado o nosso núcleo aqui, né, em novembro do ano passado. Eu estou no Comitê Qualificado de Conteúdo do IBEF em ESG também. Eu estou no GT de trabalho da CBPS, que é o nosso regulador para as normas, né, contábeis voltadas para a sustentabilidade. Então, eu estou lá no GT Educacional. Estão vendo aí, né, Estou na gente? IFRS Foundation, né, a IFRS Sustainability Alliance, sou membro lá da IFRS também. E tem mais algumas coisas aí, alguns fóruns que eu estou participando dessas discussões. Perfeito. Poliano, então, bem, ninguém melhor que você para falar para a gente de ESG, né? Poliano, fala um pouquinho para mim o seguinte, a gente está aqui no CRC Espírito Santo, vem focando, já tem 3 anos sobre essa questão da ESG, do Pacto Global. O Conselho Federal de Contabilidade acabou de publicar no ano passado a Resolução 1710, que trata dessas questões de divulgação. Eu gostaria de saber qual a sua opinião a respeito da obrigatoriedade, né? Primeiro das B3, da Bovespa, né? E da sua opinião também em relação à não obrigatoriedade das demais empresas. Perfeito, Carla. É uma ótima pergunta. Eu vou começar respondendo a segunda parte, que eu acho que é muito importante. Quando a gente tem um choque regulatório muito profundo, né, um choque regulatório muito relevante, é mais prudente a gente começar com as empresas listadas e as empresas listadas começarem a transferir essas boas práticas para as empresas menores em sua cadeia de suprimentos. Então, eu acho que essa decisão de se concentrar primeiro nas listadas, né, é muito importante. Quanto à obrigatoriedade desse tipo de temática, eu avalio muito pelo que está acontecendo no mundo, né? Não é uma pauta que foi estabelecida por alguém que queria implementar uma agenda. A gente identificou a necessidade, por culpa de mudança de comportamento do consumidor e mudança de comportamento do investidor, de tratar desse tipo de temática. Então, hoje, as questões de sustentabilidade, elas influenciam na geração de fluxo de caixa futuro das empresas, no custo de capital das empresas. Então, é uma informação relevante para os investidores. Perfeito. É sabido que essa questão como você bem comentou, né? A gente sempre se baseia nas grandes empresas, nós das pequenas e das médias, até como referência, né? Como algo de referência para a gente poder seguir as boas práticas, para a gente poder trazer também mais mercado, a gente ter mais amplitude nesse mercado, mais prospecção. Considerando essas normas agora do Conselho Federal de Contabilidade, a norma que visa aí, deu um tempo, né, até 2026 para a gente se adaptar, e os órgãos reguladores, você acha que o contador tem um papel fundamental, independente do porte da empresa, como incentivador e não somente a pessoa que vai, o profissional que vai divulgar, para que as empresas sejam incentivadas a entrar nesse mercado? Por que eu estou falando mercado? Porque, como a gente sabe, o ESG ele não é só uma questão de implantação de boas práticas, mas vai ter, sim, reflexos financeiros e econômicos nas empresas. Como é que você considera o profissional contábil nesse todo esse cenário, nesse todo arcabouço? Perfeito, Carla. Essa é uma ótima pergunta, né? Eu acho que os contadores e as contadoras têm um papel central nesse tipo de agenda. A contabilidade no Brasil ainda é vista por algumas empresas, algumas pessoas, apenas como um provedor de informações para a área fiscal. Então, lida ali com a parte de tributo. Mas a função do contador dentro da estratégia de uma empresa é a produção de informação com qualidade e qualidade preditiva de lucro. Então, o contador é o profissional mais habilitado no planeta
para pegar informações gerenciais, estruturá-las e entregar para os tomadores de decisão essas informações para que eles consigam tomar decisões mais precisas e mais acertadas. Então, o papel dos contadores hoje é informar aos empresários que há uma necessidade urgente de começar a prover, a coletar essas informações, a estruturar essas informações para atender ao regulador, obviamente, mas também para gerir melhor as empresas, né? E aí a gente pode citar aqui, Poliano, queria que você citasse alguns tipos de ações que a gente consegue quantificar. Quando eu falo quantificar, é realmente resultado financeiro delas, ações práticas que as empresas podem fazer nesse meio de ESG, né? E aí nós vamos focar na sustentabilidade. Então, vou dar exemplo da energia renovável, né? Energia limpa, que a gente chama. Quais exemplos você poderia sugerir? Que ações que essas empresas podem efetivamente reconhecer, executar dentro das suas empresas, independente da atividade comercial, serviço, industrial. Claro que, de repente, a indústria, a gente consegue ter um resultado mais visível do que um comércio, uma prestadora de serviço, mas tipos de ações efetivas, porque às vezes o empresário sempre pergunta, eu também como contadora, não, mas a gente só fala de energia renovável, de fotovoltaica, mas não, tem uma infinidade de ações que a gente pode fazer. Perfeito, Carla. Eu acho que isso é central, assim. Primeiro, a gente tem que entender que essa temática ela é global. Então, quando a gente fala do aquecimento global, qualquer ação pontual que a gente faz, a gente está contribuindo para tentar mitigar os efeitos negativos desse tipo de problema. Então, existem várias ações, desde ações muito pequenas até ações maiores que as empresas podem tomar. A empresa pode optar, por exemplo, por fazer coleta seletiva de lixo, zerar o uso de plástico, digitalizar documento, reduzindo aí o uso de papel, recaptar água de chuva e declarar isso ao mercado como uma empresa mais sustentável e mais antenada nesse tipo de temática. E tem as práticas mais sofisticadas. Então, a empresa pode estruturar suas informações para reduzir a taxa de juros junto ao banco que está olhando para esse tipo de questão para conseguir captar capital mais barato, né? Não, eu não queria te interromper, mas é porque hoje a gente tem um conceito muito mal difundido, e até eu vou dizer até conturbado, né, em certo momento, porque a gente vincula muito só a prática de sustentabilidade, a só não desmatamento. E, infelizmente, o cenário político trouxe uma situação muito ruim, porque acabou, às vezes, o ESG se tornando uma coisa ruim para o mercado, enquanto não é. Na realidade, não é. E a gente tem uma infinidade de ações, como você bem comentou, mas eu queria focar num ponto também, queria que você comentasse sobre. Essas ações, elas também geram receita. E eu vou dar um exemplo. Aqui no nosso estado, no Espírito Santo, a gente tem várias instituições, como, por exemplo, os catadores de lixo, que é uma instituição que começou lá na FEMICRO, que é a Federação das Micro e Pequenas Empresas, apoiadas hoje pelo SEBRAE, né? Com ações de incentivo ao empresariado, incentivo ao comercial, onde eles vão lá, pegam o lixo, né? Tratam aquilo, e aquilo que é reciclável vira recurso financeiro, vira dinheiro, sustentam famílias. Também, qual a sua opinião sobre essas ações? Ou seja, os empresários podem efetuar ações que vão gerar recursos financeiros para dentro da comunidade onde ele está inserido, e ele vai trazer mais empregabilidade, ele vai diminuir o índice de pobreza. O que você acha dessa situação, Poliano? Porque você, como estudioso, como um pesquisador, a gente falar só em números, para a gente, como contador, como pesquisador, é fácil até a gente falar. Mas, além do número, o outro retorno que por trás daquele número ele traz. Qual é a sua opinião também sobre isso? O que você acha disso? Fantástica pergunta, Carla. Esses modelos de economia circular, eu acho que eles representam muito bem... Nada melhor que falar com o professor, gente. Economia circular. Eles representam muito bem o que é que a gente está querendo alcançar. A ideia não é mudar a atividade da empresa. A ideia é permitir que a empresa tenha lucro com ações de sustentabilidade. Perfeito. Então, o lucro ele é o direcionador disso tudo. Então, algumas empresas elas se privam de ter lucro em atividades como que você pontuou de economia circular por falta de conhecimento e querer ganhar ali o seu dinheiro com a atividade mais tradicional da empresa. Então, eu acho que tem muita oportunidade de ganho, muita oportunidade de gerar uma reputação melhor para as empresas, para a marca, e fazer ações que você, de fato, né, consegue ter receita. E grandes consumidores, que eu quero dizer, grandes indústrias, vão contratar, com certeza, num curto espaço de tempo, fornecedores que têm práticas de sustentabilidade.
Não é? Você até comentou na sua palestra aqui no CRC sobre isso. Sim. Então, grandes indústrias já têm projetos disso. Grandes indústrias já estão agindo dessa forma. Já estão inserindo práticas de ESG nas suas contratações, nas suas fiscalizações, nos processos de auditoria, nos processos de gestão mesmo da empresa. Quais as sugestões que você dá para as empresas que querem vender, prestar serviço para grandes corporações que têm essas políticas? Legal. Primeiro, começar a se informar sobre o que é, de fato, uma política ESG, né? E aí eu sugiro fortemente que as empresas que estão querendo implementar políticas nessa área, elas se distanciem do ativismo e elas se aproximem das regulações que a gente tem no mercado de capital. E aí começar a conhecer essa temática, né? Estudar com bastante curiosidade. Workshop, fórum, vídeo no YouTube, a própria lei, a própria norma, começar a ler, compreender e identificar que você pode comunicar em empresas maiores que você é um fornecedor com padrão de excelência que essas empresas trabalham. Gostei dessa frase, em padrão de excelência. E falando em padrão de excelência, eu queria também falar para vocês, nossos que estão assistindo, nos ouvindo, quando a gente fala de ESG, a gente está falando de sustentável, a gente fala de toda essa questão de renovação, né, dessa como é que é? Comércio, economia circular. Economia circular. Quando a gente fala de energias renováveis, de tudo isso, mas a gente também está falando do social, que é trabalhar as políticas sociais, e a gente trabalhar também aí erradicação da pobreza, né, conhecimento, e a gente fala de governança. Então, a gente tem um envolvimento muito forte, deveria ter um envolvimento muito forte dos entes públicos. E o CRC, como autarquia pública federal que tem uma política de governança muito forte hoje, atualmente, e muito exigida pelos nossos órgãos fiscalizadores, que são o Conselho Federal de Contabilidade e o TCU, que é o Tribunal de Contas da União. E aí vou direcionar um pouquinho para essa pergunta. A importância de você ter uma governança, e é independente do porte, porque também muitas pessoas veem governança como algo de grandes empresas, o que não é verdadeiro. A importância da governança, de você ter uma estrutura de governança na empresa, sem trabalhar confundindo a questão do princípio que a gente fala da entidade, sem ferir esse princípio, tendo normas claras, tendo políticas de conduta internamente, manuais de ética interno, de respeito. Quantos processos a gente não está vendo aí no mercado de assédio, né? Porque não tem políticas instituídas dentro da empresa. Na sua opinião, a governança, ela tende a crescer fortemente também com essas normas, porque a norma está na sustentabilidade. Mas você concorda que a governança também é um braço, né, disso aí? Com certeza absoluta, né? Eu acho que as empresas, elas começam com governança e elas terminam com governança. O resto todo está no meio. Uma das maiores mentiras para empresas menores é que governança é caro. Governança não é tão caro. Governança é você estruturar boas práticas de gestão na sua empresa, né? Então, o papel da governança é fundamental. É ele que vai trazer todo esse alinhamento dentro da empresa, essa implementação de uma cultura diferente, a implementação de uma mudança de comportamento, uma mudança ali de processos, e isso é melhor feito, melhor executado pela governança. Então, empresas maiores usam governança corporativa porque isso é condição necessária para você ter bastante sucesso e ser muito lucrativo. As empresas menores acabam não usando por desconhecimento do que é a governança e acham que é uma coisa muito cara. Essa talvez seja a maior mentira que falaram para vocês. Governança não é algo caro e governança é para qualquer tipo de empresa. Se for você com seu filho, institua uma política de governança. Perfeito, é isso aí, trouxe para a família. E olha que interessante, gente, a governança, por que eu estou focando um pouquinho para esse lado, Poliano? Porque a governança não é só ser transparente, é ter processo. Você falou uma palavra importante. Por que muitas empresas quebram? Porque elas não têm processo. E olha a função do profissional contábil, né? O quanto que ele é importante. Sim. Quem conhece mais a empresa do que o próprio contador? Que tem todo o processo na sua mão. Exatamente. Seja no formato de documentos, seja no formato de conversa, de reuniões, de ir na empresa. Então, a gente precisa instituir, contribuir com os empresários nas políticas de governança, que são políticas essenciais. Por isso que eu te fiz a pergunta. A gente tem muitos processos hoje, na esfera trabalhista, por exemplo, por não ter um processo adequado, por não ter um procedimento de inclusão dos funcionários dentro da empresa. Exato. Eles não conhecerem os direitos e suas obrigações corretamente. Isso tudo está vinculado à governança. Com certeza. Se eu tenho um canal de denúncia, uma política de compliance e tem um programa de diversidade e inclusão, isso é tudo fato atenuante de possíveis problemas trabalhistas no futuro, né?
Então, assim, isso são instrumentos necessários para qualquer tipo de empresa, de qualquer porte. E além disso, é porque como a gente tem muito esses jargões de inglês, né, Poliana, às vezes isso distancia um pouco. A gente está no Espírito Santo, diferente, não menosprezando, porque a gente tem grande economia aqui, mas você pegar um estado de São Paulo, o jargão inglês é mais comum e, de repente, mercados menores, os jargões inglês não são tão comuns e a pessoa já vincula o linguajar a custo, o que não é verdadeiro, tá, gente? Então, tem um compliance, que é uma análise se você está seguindo as regras, né? Que é como elas têm que ser seguidas, isso é muito importante. E a gente pode levar para o outro lado também. Vamos levar para o lado social um pouquinho, né? Sem defesas para lado A ou para lado B, mas levando em questões sociais. Você pode exemplificar o que nós, contadores, empresários, sociedade, podemos fazer, considerando as práticas da ESG, mas no que tange ao social, o que a gente poderia, dentro das nossas empresas, da nossa casa, do nosso ambiente, quando eu falo casa, é porque nós vivemos em diversos ambientes durante o dia, né? A gente sai desde o ambiente de casa, como você bem falou, da governança da família, para o ambiente da comunidade, dali para a empresa, da empresa para a escola, se for o caso, para a graduação, para a faculdade. Então, olha quantos ambientes uma única pessoa pode conviver no mesmo dia. Você pode dar exemplos de práticas sociais ligadas à ESG? Eu acho que a maior, Carla, é transferência de conhecimento. Então, nós temos uma função de transferir conhecimento e, principalmente, para quem tem menos conhecimento. O cerne da parte social é transferir conhecimento. Doar dinheiro, filantropia, é fácil. Porque para doar dinheiro, você precisa ter dinheiro. Exatamente. E, no geral, você precisa ter muito dinheiro. Você não tem o compromisso quando você doa o recurso. Você apenas doa e transfere o compromisso para alguém. Perfeito. É a minha opinião, assim, minha opinião pessoal. Você transfere o compromisso para alguém. Exato. É importante, gente, muito. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas eu concordo plenamente com a sua fala. Mas isso é uma ação pontual. Quando você transfere o conhecimento, a pessoa não perde isso. E ela se torna uma versão melhor dela mesma. E à medida que a gente vai transferindo o conhecimento, a gente vai melhorando toda a ambiência do nosso país. Então, eu realmente acredito nisso, né? Eu acho que o melhor que as empresas... É um ODS, né? Comunicar para engajar. Exatamente. O melhor que as empresas podem fazer, que os profissionais de contabilidade podem fazer, é transferir conhecimento. Perfeito, Poliana. E aí, gente, a gente pode falar treinamento com as equipes, você pode participar de projetos da sua comunidade, coordenando ou atuando, dando palestras, né? As comunidades, elas têm papel fundamental nos negócios e elas têm papel fundamental no crescimento das pessoas. Sem sombra de Então, a dúvida. gente tem muitas ações bem interessantes, sabe, Poliana, aqui no nosso estado, que são fomentadoras de grandes sucessos, grandes cases de sucesso no nosso estado. Eu queria aproveitar seu conhecimento, né? E explorar ele um pouquinho mais e perguntar para você, com todo esse arcabouço legal que a gente tem agora, com o início dessa regulação que a gente está tendo, com esse mercado mais organizado, vamos dizer assim, você acha possível que as grandes empresas no Brasil sejam realmente exemplos, já que a gente tem um país extremamente provedor de energia, né? Pô, a gente tem um estudo aqui no Espírito Santo. Para quem não sabe, o Espírito Santo tem um estudo de energia eólica que o Estado contratou com uma empresa alemã, onde a gente tem capacidade de energia eólica para sustentar meio país. Nossa, bastante. O Espírito Santo contratou esse estudo e foi muito interessante. Me surpreendeu, inclusive. Tá? Então, veja, você acha que há realmente... Você, como estudioso, vê na prática isso ser realmente possível? Sem sombra de dúvida, Carla. Hoje, o lucro pelo lucro não é mais aceito. As empresas, elas têm que lucrar, mas elas têm que lucrar reduzindo os efeitos negativos que elas geram na sociedade. Então, as empresas, elas não têm mais saída. Elas vão ter que começar a reduzir essas externalidades negativas. Então, o lucro pelo lucro são empresas completamente ultrapassadas. E o impacto maior que essas empresas têm quando elas decidem não colaborar, quando elas decidem não atuar na parte social, na parte ambiental e nas estruturas de governança, é o fato delas não conseguirem atrair capital humano. Os melhores treinados escolhem onde eles trabalham. E os jovens melhores treinados escolhem as empresas que têm alinhamento de valor. Eles não querem carreira, eles querem propósito. E eles vão escolher as empresas que executam esse tipo de política e as empresas que têm alinhamento de valor. Uma empresa grande no Brasil que não faz a sua parte, que faz o lucro pelo lucro, ela vai ter uma escassez de mão de obra qualificada enorme. Já está tendo. Bem, pessoal, primeiro queria agradecer a Carla e ao CRC
pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A primeira coisa que eu falo para aqueles que estão estudando contabilidade, saibam que contabilidade é uma das profissões mais nobres e mais importantes que tem no mundo. A gente fornece as informações para que sejam tomada decisão estratégica, né? Sejam curiosos, provem, testem, tentem ter experiências novas. Se vocês conseguirem, tentem ter experiências internacionais para vocês conseguirem mudar um pouco de mentalidade e ajudar a gente a melhorar o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Obrigada, Poliano. Gente, a gente volta com mais Pode Contar, o nosso podcast aqui do CRC Espírito Santo para você. E olha, tudo isso aqui foi muito gratificante, fico muito honrada de estar aqui com o Poliano. E a diferença, eu sempre falo assim, para quem trabalha comigo, a diferença entre a pessoa A e B chama-se conhecimento. Então, não deixem de se atentar ao recado que ele deu. Estudem. O estudo, ele é a única coisa que é infinito neste mundo. É verdade.